Olá, estamos aqui hoje mais uma vez com Letras e Livros, na TV Cidade Livre, o canal comunitário de Brasília. O programa Letras e Livros sempre traz alguma figura que tem um papel que provoca discussão, que incentiva a criatividade e incentiva o sonho. E hoje a gente trouxe uma figura muito especial para conversar conosco. Um velho conhecido também, apesar dele ser jovem, nós ainda somos jovens, Everardo Lopes. O Everardo, ele tem tido uma atuação há muito tempo. Quando nós nos conhecemos, era a luta contra a ditadura. Hoje nós estamos aqui no Estado Democrático, onde inclusive há figuras que não conhecem a história e que chegam ao ponto de defender o retorno à ditadura. Então o tempo passou e nós seguimos na luta aqui. Hoje a gente vai conversar com o Everardo. Seja bem-vindo à nossa TV e ao programa Letras e Livros, Everardo. Obrigado, Batista. Obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. Na verdade, nós já temos um período de encontro, né? Grande. São desde 70, no meu caso particular, desde 74, ainda na época do regime militar, e nós nos conhecemos em 82, 83, mais ou menos. Né? Quer dizer, já faz bastante tempo. No entanto, foram períodos diferentes, né? E hoje nos encontramos num bate-papo como esse aqui, democrática, de conquista desse movimento, e ao mesmo tempo ainda com uma agenda social ainda muito difícil de ser implementada, mas que nós continuamos, nós não perdemos o sonho, a vontade de sonhar para que realizar. O Everardo, além de um ativista em defesa da paz, ele tem uma ação permanente em defesa da paz, da diversidade, que conviva com paz. Ele também escreve. Nós estamos aqui com 3 publicações dele. A primeira é Saber Mexer e Acreditar na Gente. A segunda, Paz, uma viagem a ser realizada. E o terceiro, Cidade Viva, um longo caminho. Os 3 livros, o Everardo trata da condição humana dentro do meio em que nós vivemos. Vamos começar, Everardo, pelo Paz, uma viagem a ser realizada. Esse livro foi uma experiência que você fez e conta pra gente como é que foi. Paz, uma viagem a ser realizada surgiu porque um menino que eu ajudei a criar, ainda na primeira infância. Depois eu encontrei ele adulto e ele estava envolvido com pequeno tráfico, um aviãozinho no bairro de periferia em Belém. E aquilo me impactou muito. O Joãozinho que eu conheci, brincou com a minha filha, agora já não era mais o Joãozinho, era um homem negro de 1,80 m envolvido com o tráfico. Aquilo me impactou e eu fui fazer uma pesquisa, então um estudo sobre por que a juventude naquela época estava se envolvendo em gangues em Belém. E qual era o impacto dessa violência da periferia. Isso em que ano? Isso em 96, 97. E aquilo me impactou muito. Então, eu comecei a fazer parte do movimento, ajudei a criar esse movimento chamado Amigos da Paz. E nesse movimento Amigos da Paz, eu achei que também deveria estudar e conhecer alguns pressupostos que eu não conhecia do ponto de vista teórico. Então, me encontrei com a Unipaz, que eu sabia que existia, já conhecia de história, o Pierre Vai, o Roberto Crema e vários, a Ruth Scaff. Eu, então, resolvi fazer uma caminhada de Belém até aqui. São quase 2.000 quilômetros de experiência, 60 dias da estrada, conversando com várias pessoas, população em situação de rua, com escolas, dando palestras sobre a paz. E, enfim, o resultado foi isso aqui, uma experiência muito pessoal, mas que eu digo que também mudou muito a minha vida. Você fez essa viagem de Belém a Brasília sozinho ou com um grupo? Não, fiz só. Andei aí num período de 300 quilômetros com um amigo, o Paulo, que era da WWF, morava em Alto Paraíso, que andou comigo, mas a experiência era só. O mais importante era eu andar só, porque eu precisava de fazer desse momento de reflexão e também são ritmos, são comportamentos, são objetivos. Né? Eu queria vir estudar na Unipaz, fiz toda a minha formação na Unipaz, ser recebido pelo Pierre Vai, com a pessoa que eu admirava e continuo admirando muito, né? Está em outro plano, mas não perco a admiração, né, por tudo que ele fez nesse período todo. Enfim, então foi uma experiência pessoal, mas que traduz muito sentimentos da coletiva à medida que traduz sentimentos de uma sociedade penalizada,
uma sociedade, por exemplo, a população em situação de rua que vive na estrada, como é que é humilhada, prostituição na estrada, como é que aquelas meninas, mulheres são humilhadas, e ao mesmo tempo como é que os caminhoneiros vivem, como é que são as escolas em beira de estrada, as professoras em pequenas cidades, em pequenos vilarejos da nossa Belém, Brasília. E me fortaleceu muito como cidadão, como pessoa humana, com certeza absoluta, fazer essa caminhada. Você atravessou, pegou o Pará, de Belém, quase de norte, lá do Marajó, Isso. da Bahia até o Maranhão, ali a Ponta de Imperatriz, entrou no Tocantins, Goiás e chegou no Distrito Federal. Isso. O que te mais marcou e que você contextualiza no livro ao longo desse trajeto? Olha, primeiro foi muito importante que eu tive quase 60 dias de muita solidariedade. É muito engraçado, são coisas muito interessantes. Por exemplo, uma pessoa te encontrar na estrada, eu cheguei machucado e aquela pessoa, eu estar sentado numa raiz da mangueira e ela ser a única que está numa cadeira, ela retirar, levantar e falar, se sente dessa cadeira porque é o melhor lugar que ela tem para te oferecer. Não foi uma, duas e várias pessoas que quando eu me despedia do encontro, aquelas pessoas que assim, olha, nós vamos rezar por você para que você seja feliz na sua caminhada, você chegue ao seu objetivo. Isso vai te marcando, ou seja, as pessoas querem ver a tua felicidade, elas querem ver você realizar o seu caminho, o seu sonho. Essas são coisas que me marcaram muito. E teve muitas coincidências. Eu encontrei uma pessoa que eu não conhecia, mas conhecia a prima dela aqui em Brasília. Em 79 eu trabalhei no Centrão da Gariroba, aqui no setor P-Sul, na Gariroba, aqui na Ceilândia. E essa caminhada foi em 98, 97, 98. Ele tinha vontade de me conhecer naquela época, ele foi me conhecer 20 anos depois. O parente desse seu amigo. Ele tinha vontade de me conhecer, porque eu dava aula de teatro no cinema, de fazer assim no clube e tal. E a prima dele chegava em casa e falava assim, mas o Everardo, o professor Everardo é muito bacana, ele tinha maior vontade de me conhecer, só foi me conhecer 20 anos depois. Isso marca, como é que acontece um negócio desse? E você também temos aqui Saber Mexer e Acreditar em Gente, que você trata da educação pública. Isso. Como é que é esse teu trabalho? Isso aqui é muito engraçado. Quando o Arruda foi governador aqui, ele decretou que os diretores eram de 2 em 2 anos, ia ser nomeado e tinha uma gratificação para ser diretor de escola. Eu li aquele negócio daquela reportagem e fiquei impactado com aquilo, porque eu tinha feito uma andança, não vou dizer pesquisa, porque na verdade era muito empírica, em 31 escolas, e dessas 31 escolas, naquele período, 19 já tinham sido assaltadas 2 vezes, 2, 3 vezes, e os demais, todas no mínimo uma vez. Todas elas com muro, vigia, grade, tudo que tem direito, as escolas têm direito. E eu achei que a proposta do Arruda era simplesmente o seguinte, olha, nós vamos botar um diretor, vamos dar mais não sei quanto por mês, vai ter produtividade, os professores vão estar lá, vão ganhar um aumento de salário e nós vamos resolver o problema. Como se fosse o salário do professor... Só o salário. Daquela única figura que resolveria a educação, o problema da educação no DF. E dizia que as escolas eram violentas. Aí eu li esse artigo, eu estava com isso na cabeça. Paralelo a isso, eu estava fazendo uma experiência aqui em Brasília chamada Espaço Público Saudável e Dimensão do Diálogo, que iniciou em 2006 e em 2007 fizemos a primeira conferência da paz numa praça pública, porque achar que os ambientes públicos são as praças, não são as escolas. As escolas são aparelhos do Estado, são equipamentos do Estado. Há uma confusão muito grande entre público e estatal. Então, como essa experiência, essa metodologia estava na minha cabeça, eu resolvi, naquele dia, começar a escrever esse livro aqui. Por isso que eu chamo Saber Mexer e Acreditar em Gente, um diretor de escola pública no século XXI. Então, eu trato de um diretor eleito para a escola e que se preocupa 10% com a burocracia e 80%, 90% com a educação. E não com o negócio de papelzinho, se está faltando luz, se está faltando água. Aquilo não é para o diretor. O diretor é discutir a questão da educação. E como é que nós estamos tratando a questão da educação? Aqui a educação, do ponto de vista diferente da chamada grade curricular, mas que compreenda a sua comunidade, que faça pesquisa na sua rua, que faça pesquisa com os estudantes, que os estudantes possam influir na disciplina, que possam influir no conteúdo que está se dando na escola. Discute o Grêmio Estudantil. Qual é o papel do Grêmio Estudantil? O papel do Grêmio Estudantil ficar reivindicando para o diretor. O papel do Grêmio Estudantil é ficar
também conversando sobre as agulhas da própria escola, as dificuldades que a escola tem e oferecer alternativas, soluções reais e pontuais. Mas você analisa essa questão apenas durante o mandato, desse curto mandato do Arruda, ou você faz uma contextualização sobre a educação do conjunto? Uma contextualização básica, principal, de que você não é murando, não é botando grade, não é tendo um diretor que autoriza, que dá ordem, mas um diretor que se integra com seus professores, com os professores daquela escola, com os estudantes daquela escola, com os servidores daquela escola e com a própria comunidade. Sem esses 4 pilares, a gente acha que fica muito difícil. Portanto, não é um livro que fala sobre a educação em si, mas da escola, mas é um livro que trata sobre a educação da pessoa como cidadão. Né? Dos estudantes como cidadão, como corresponsável por aquele ambiente, para aquele ambiente chamado ambiente escolar seja um ambiente saudável. É esse o objetivo, e aqui tem uma metodologia. Eu escrevi esse livro em 21 dias, foi um negócio extraordinário, eu peguei, sentei, escrevi em 21 dias. E, enfim, o tratamento, a relação, a discussão com os professores, com os diretores, com a comunidade escolar, a partir do livro. Ela existiu, esse debate? Não, aqui eu fui em algumas escolas que me propus, mas a fundação, teve uma fundação da Vale do Rio Doce, comprou a metodologia, e parte delas implementaram nas escolas que eles financiam, e aqui eu fui lançar em algum lugar e fazer alguns debates com outras pessoas. Mas aqui o objetivo dele era fazer lançamento em praça pública, então nós fizemos um lançamento na Ceilândia, no Coreto da Ceilândia. E como é que era o processo de lançar o livro? A gente distribuía 5 livros, um para o estudante, um para um professor, um para alguém de uma comunidade, de uma organização qualquer, uma entidade qualquer, um para um servidor público e um para um pai. E esses 5 pessoas leriam esse livro, teriam uma semana para ler, que é um livro pequeno, são 112 páginas, e nós nos reuniríamos numa praça pública para discutir aquele livro. Convidamos o sindicato dos professores da época, infelizmente não foi possível, enfim. Mas realizaram vários lançamentos em praça pública, com debates? Com debates. Que foi muito interessante, porque botavam no telão o livro, as pessoas falavam sobre o livro, o que leram e questionavam algumas questões específicas. Por exemplo, como é que seria a relação do centro cívico, como é a questão da biblioteca, por exemplo. Eu sugiro que acabe com a biblioteca da escola. Não que acabe com a biblioteca em si, mas que, sabe aquela sala cinzenta que fica ali? Aquilo ali, em vez de fazer aquilo, eu sugiro que bote tabuleiros nas salas com os livros que você vai ter. E pegue uma banca de jornal, eu até sugiro uma banca de jornal, que lá com aqueles livros clássicos fiquem na banca de jornal, dentro da escola, para o pessoal ir lá pegar na banca de jornal. O fato é que fica aquela sala com uma pessoa, essa pessoa sem nenhum objetivo, é só trocar ali, entregar livro e pegar livro, sem nenhuma criatividade. Isso não dá. Então você teria vários livros, eu faço todas as contas, tem as contas, quantos livros você teria, sugiro alguns títulos que a gente acha que é importante para que ter, tanto do ponto de vista clássico como dos autores locais, Academia de Letras presente na escola, chamando o dia da Academia de Letras, cada semana uma escola é responsável em dizer os livros que poderia ler. Tem um conjunto de sugestões práticas para que a escola seja uma escola viva, não uma escola da disciplina A, B, C ou D, que a gente já viu que nesse campo a escola ela realmente está devendo muito à sociedade brasileira. O Everardo, os livros dele, eles têm uma trajetória, como teve o primeiro, que foram 2.000 quilômetros discutindo com os moradores ao longo da rodovia Belém-Brasília, o segundo debatendo a educação, e o terceiro que eu quero apresentar aqui é Cidade Viva, um longo caminho. Nesse livro, o Everardo apresenta uma proposta sobre o que seria uma cidade em que, de fato, a cidadania, a vida, a dignidade, a paz reinasse. Fala para a gente agora sobre essa proposta que você tem para esta cidade que permita, de fato, uma relação humanizada, libertária, fraterna, solidária. Como é que é isso? O Cidade Viva, o Longo Caminho, ele é bem tem desenhos fortes, porque nós queremos aqui, por exemplo, uma ideia de conselho tutelar,
como é que tem na cidade o conceito com vidro, para que as pessoas seja mais integrador, que interaja com a comunidade e tal, e não uma casinha fechada, né? Uma sala. Né? Então, na verdade, a gente deu alguns exemplos de uma cidade que ela não seja, que você não tenha que só pensar na cidade quando você tem que construir como um todo. Mas são pequenas coisas. Né? Pequenas praças, por exemplo, que a própria população possa cuidar da pequena praça. Né? Aquele ambiente público que a população cuide dele, converse sobre, crie ambientes no espaço público para conversar sobre a sua cidade. Pontos de ônibus, por exemplo, que seja ponto de ônibus que todo mundo já fala, que está aqui é muita coisa que todo mundo já fala, que em vez de estar pregado cartaz só da festa, daquilo, que você tenha já hoje, do ponto de vista eletrônico, quem são os diretores de escola daquela cidade, daquele bairro, o que tem lá do CRAS, do COSE, o Conselho Tutelar, se tem cinema naquela cidade, se tem ponto de cultura, se tem livraria, o que você tem na cidade? Quer dizer, são pontos de ônibus que trate da cidade, né? Que ela possa integrar a pessoa enquanto ela esteja ali, sabendo que cidade que ela está. Outra coisa que a gente sempre vê é a questão da violência do ponto de vista do barulho. Né? É muito engraçado isso. Eu não sou a favor da lei do silêncio, do jeito que ela está colocada, mas sou a favor de que você regulamente as coisas. Então, por exemplo, é muito engraçado você ver uma cidade que a pessoa para o carro em qualquer lugar, com o carro-som ligado, qualquer hora, propaganda altíssima, e você não consegue visualizar o ambiente que você está. Então, a questão da poluição visual, da poluição sonora, que são importantes na cidade. E outra coisa que eu falo, que eu acho que é muito legal, é que a cidade ela é um lugar para você conviver na rua. Eu fui criado em Belém, minha primeira infância foi toda em Belém. É claro que modificou muito por causa da violência, mas quem não brincou na rua na minha idade? Quem não derrubou mangas nas ruas? Quem não derrubou manga, né? Quem não foi para o Ver o Peso brincar lá? Então, isso faz parte da cidade. Claro que modificou, eu não sou aqui saudosista, porque no meu tempo que era bom, não é nada disso não. Mas é importante você ocupar a rua. Ocupar a rua não significa ficar na rua à toa só. É ficar na rua fazendo alguma coisa e pensando sobre a cidade. Então, o Cidade Viva é aquilo que tem na sua cidade e que você possa conviver com ela. Né? Nós temos aqui em Brasília os vários territórios que, infelizmente, quando chega determinada hora, que as pessoas não estão mais na rua. Isso afasta as pessoas de conviverem. Mas nós vamos falar sobre Brasília particularmente. Tá. Então, eu acho que o livro trata disso, trata de você fazer ambientes pequenos, de você ter calçadas planas, da acessibilidade, do ponto do ônibus, fala de como você pode interagir com a escola na cidade, fala dos equipamentos públicos, por exemplo. Se você for, eu sempre digo assim, se você for no CRAS ou no CREAS, tem uma televisão lá falando das coisas que... Uma televisão convencional. Nós poderíamos ter ali, um pendrive com programas como esse, para que a pessoa que fosse lá ficar 1 hora sentada para fazer uma ficha, para discutir, sabe, pegar um benefício qualquer, discutir seu benefício, seus direitos, estivesse ouvindo outras coisas. Não. Everardo, é justamente isso. Há pouco você falou a confusão entre o público e o estatal. Vamos trabalhar Brasília. Brasília é uma cidade que foi planejada. O plano piloto ele tem todo um aparato, uma estrutura que funciona ou não, seja os postos de saúde, os teatros hoje, as áreas de lazer estão fechadas, mas existem. Você tem aqui no Museu da República, você tem inúmeros espaços. Mas você saindo do plano piloto, você vai a Ceilândia, por exemplo. Ceilândia não tem um cinema. Você vai a Samambaia, uma cidade... O tamanho de Planaltina, mais de 200 mil habitantes, não tem um cinema, né? Os espaços que tem de cultura, eles são espaços alternativos em escolas ou em praças públicas. Ou seja, é uma cidade que tem o espaço efetivamente público, mas que o Estado ele não atinge, não atende a sociedade como um todo. Um outro aspecto aqui também, eu estou colocando várias questões, é a questão da violência. Por exemplo, ali na região de Planaltina,
há inúmeros casos de violência contra a juventude. No Carnaval, nós tivemos um caso que a polícia militar perseguiu um carro com 5 jovens, um garoto de 13 anos, estava vivo na hora que o carro sofreu uma colisão e a polícia não os socorreu, retirou do carro, jogou no chão e todos morreram ainda, inclusive, sofrendo agressões verbais da polícia que tinha o papel de dar segurança. E você fez um artigo, uma nota, farinha pouco meu pirão primeiro. Mas o Distrito Federal, não somente Brasília, ele tem inúmeros privilégios. Aqui nós temos a renda per capita mais alta, mas, por outro lado, o metrô no domingo só funciona até às 7, o ônibus nos finais de semana não circula, a passagem de ônibus agora sofreu um reajuste de 50%, ou seja, algo inaceitável. O governo está num embate pesado, governo local, com os servidores públicos que não têm reajuste, os acordos feitos não estão sendo cumpridos. E nesse contexto todo, você milita também dentro do DF Movimento, que é uma articulação que congrega vários atores, vários setores, para debater todas essas questões, desde a violência contra a juventude, a questão cultural, o transporte, a educação. Como é que o DF Movimento, nesse contexto da capital federal, uma cidade elitizada, preconceituosa, apesar de existir movimentos libertários, por exemplo, a nível de poesia, há em torno de 300 saraus que ocorrem por mês no Distrito Federal, em todas as cidades. Então, é uma cidade das contradições, como a tua camisa mostra, né? O céu de Brasília... O céu é o mar de Brasília. É justamente isso. Então é uma cidade da contradição. Então, dentro dessa contradição, o que o DF Movimento, o que você, com a tua experiência, e o que os nossos telespectadores podem contribuir para fazer com que essa sua proposta da cidade viva, isso possa ser materializado? Bem, é engraçado. Eu sou piauiense de nascimento. Minha primeira infância, até meus 15 anos, foi em Belém. De 2 anos até 15 anos. Em 1970, mudei para cá com 15 anos. Participei na década de 70 aqui ativamente, depois voltei a Belém e depois de muitos anos retorno a Brasília. Já estou há 13 anos de volta definitiva para Brasília, porque decidi, depois de passar por cá, mais de 11 estados, que Brasília é a cidade que eu tenho que morar. Que tem que viver, que estava aqui todas as coisas que eu acho que eu gosto, que eu acredito, que eu acho bom fazer. Bem, então eu acho o seguinte, eu acho que nós temos que pensar Brasília, a primeira coisa que eu acho que é importante é pensar Brasília como território único. Discutir uma narrativa para o território único. Uma pergunta, quando você fala Brasília, você está falando Distrito Federal ou Plano Piloto? Não, estou falando Brasília. É uma conversa que a gente tem que fazer. Não é fácil falar isso que eu estou falando aqui. Eu estou dizendo que nós temos que pensar Brasília como território único. Brasília, Plano Piloto, Ceilândia, Sol Nascente, Varjão, Estrutural, Planaltina, Samambaia, Gama, Sobradinho, território único. Por que eu estou dizendo isso? Isso é porque eu quero dizer que não existe o Distrito Federal, não. Como é híbrido o papel de Distrito Federal, do ponto de vista constitucional, Distrito Federal e território, são duas coisas diferentes. Então, eu acho que é muito importante disputar essa narrativa, porque nós queremos que a política pública que está aqui no plano piloto, e aí no plano piloto, também vá para todos os territórios. O que foi que nós fizemos? Nós fizemos desses 55 anos, e especialmente dos últimos 20, 30 anos, o plano piloto sendo Brasília, isso, na verdade, ficou introjetado entre nós, e que o resto é o Distrito Federal. E nós estamos vendo que não existe o resto. Agora, a política pública foi feita no plano piloto. Quando você tem o Cine Brasília, o Teatro Nacional, a Casa Renato Russo, tudo que nós temos, Escola Parque, tudo que nós temos. Museu Nacional. O Museu Nacional, tudo que nós temos, o CCBB, tudo. Nós não temos, nós temos na Ceilândia a Casa do Cantador, o Teatro da Praça em Taguatinga, que as condições não são as melhores. Aí você tem a casa, você tem o Museu Histórico em Planaltina com uma dificuldade imensa para o pessoal fazer com que funcione de forma diferente, que todo mundo participe de lá. Então, nós temos uma programação cultural voltada para cá. Por isso que nós estamos dizendo que Brasília deve ter um território único. E como é que surge, então, e aí é bom entender o que é público e o que é privado. Eu estou dizendo que públicos são
coisas públicas, ou seja, coisas que a sociedade, que a cidadania exerça o controle e que não possa ser impedido em momento algum, nem mesmo pelas polícias. Porque quando você está na rua, e se você for, por exemplo, negro, infelizmente, e se você tiver de short, de bermuda, tiver de chapéu, você passa a ser um suspeito, porque você está no espaço público. Mas pegando, só permita, você falou da polícia. A polícia aqui, no plano piloto, ela tem um tratamento com a juventude. Na Ceilândia, ou em Planaltina, ou em Samambaia, a polícia tem outro tratamento. Eu sempre digo, e eu venho conversando sobre a polícia, desde essa época que eu fiz esse livro, que eu venho discutir sobre a questão do impacto da violência em 97, 98, nas periferias. Então, eu ajudei a organizar a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, coordenei 2 campanhas nacionais de desarmamento no Brasil. Eu fui em 18 estados, conversando com os comandos gerais de polícia, governadores, secretários sobre essa questão da violência policial. Mas eu tenho convicção e sei, porque conheço mais ou menos esse tema, existem 2 polícias em Brasília. Uma no plano piloto e uma na Ceilândia. Mas se você for negro e estiver de bermuda e boné, você, ainda mesmo aqui no plano, você ainda é suspeito. Porque existe um preconceito, como você falou, porque existe um preconceito racial. Isso nós não podemos negar, né? Então, nesse sentido, infelizmente, existe um preconceito institucional. E o preconceito institucional é falta de efetivação das políticas públicas nos espaços públicos. Ou seja, é falta com que nós possamos nos misturar com as atividades do Estado, com as responsabilidades do Estado, no caso das polícias. Nós temos pouco tempo. Contextualiza o DF Movimento para nós a partir dessa sua experiência. Então, o DF Movimento é muito engraçado porque ele surge da seguinte maneira. Aqui em Brasília tem uma experiência chamada as redes sociais locais, que são psicólogos, assistente social, conselho tutelar, Ministério Público, professores que participam dos territórios para efetivar a política pública. Então, nós temos a experiência, eu acompanho essa experiência há quase 8 anos, em vários territórios. Ceilândia, Itapuã, Paranoá, Sobradinho, Samambaia, enfim. O que aconteceu? Essa experiência queria fazer uma carta, uma agenda social para os candidatos ao governo federal. Quando nós começamos a discutir a possibilidade de fazer o encontro com os candidatos ao governo, nós vimos que nós tínhamos um limite muito grande. Qual era o nosso limite? É que nós falávamos muito da criança, do adolescente, da mulher, das violências, mas nós não falávamos de mobilidade urbana, não falávamos de juventude, nós não falávamos de... Neste sentido, o DF Movimento surge, então, como uma experiência que não é um movimento tradicional, quer dialogar com qualquer governo, propõe uma agenda social e essa agenda social é que nos une. Então, nós não somos um movimento tradicional que manda sobre ninguém, representa movimento A, B, todo mundo pode entrar e participar. Mas nós temos uma agenda social que nós gostaríamos que ela fosse implementada por qualquer governo. Nesse caso, temos feito reuniões com o governador, com deputados, com todo mundo, para dizer, nós queremos efetivar a política pública porque nós somos qual responsável para que Brasília, como único território, seja viabilizada e seja uma cidade que dê bons exemplos de cidade de cidadania. Nós estamos encerrando. Deixa os teus contatos, informações, para a gente poder encerrar nosso programa. Eu acho, hoje, nós temos aí, o mais importante é que você entre no DF Movimento, que lá temos artigos, tem lá fotos, tem lá o que nós estamos participando, pelo Face, everardoaguiar@gmail.com, que a gente está à disposição para conversar, trocar ideias e bater papo sobre literatura, cultura, movimento social, político e política pública. Nós conversamos com o Everardo Lopes, do DF Movimento. Obrigado, Everardo. Obrigado a todos. Continue conosco na TV Cidade Livre. Muito obrigado.